noite, meninas. Olá, boa Olá! noite, boa noite. Então, estava aqui a apresentar o nosso direto de hoje, onde nós vamos falar precisamente sobre medicina energética, aqui com a Marta no nosso painel, para que ela nos possa falar um bocadinho sobre o que é isto da medicina energética, como é que o trabalho dela pode ajudar também os nossos pacientes, tanto o meu como o da Daniela, a poder atingir ou melhorar o aspecto do tratamento que a gente possa sugerir que seja feito. E, portanto, todos nós aqui já conhecemos a partida a Daniela e vamos dar voz à Marta para que se apresente a nós, para que nos diga quem é, o que é que faz. olá Cláudia, olá Daniela, muito Olá, obrigada. obrigada, Marta, por estar aqui com a gente, Marta. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Quem sou eu? Isso é uma pergunta difícil. Quem sou eu profissional? É mais fácil responder. Bom, eu sou mentora, sou terapeuta de medicina energética. Trabalho muito especialmente com mulheres, também com homens, mas as mulheres normalmente procuram mais este tipo de terapia. Trabalho muito com pessoas que estão a passar por processos de doença ou por sintomas crónicos aos quais elas não encontram outra solução. E estou nesta caminhada desde 2017, mais ou menos. Enverdei por esta área muito primeiro enverdei pelo desenvolvimento pessoal. Comecei pelo coaching, pela programação neurolinguística, muito por necessidade própria, não é? Porque eu própria lidei com uma doença autoimune, lidei com uma série de problemas já além dessa doença autoimune. Então, por necessidade própria, eu fui sempre à procura de ok, o que é que eu posso fazer mais para me ajudar aqui no meu processo de doença. Então comecei assim, em 2017, através do coaching, da programação neurolinguística, e a partir daí depois nunca mais parei. Estão-me a ouvir bem? Só, estamos sim, estamos, pronto, Marta. ok. Estava aqui a ouvir umas interferências, só para confirmar. E então, de lá para cá, foi muito interessante porque houve ali houve mesmo uma mudança de estratégia quando eu conheci a medicina energética, nomeadamente quando eu conheci o Código da Emoção, que foi a primeira terapia na qual eu me certifiquei e que estava dentro da área da medicina energética, embora eu na altura conhecia assim muito, muito levemente, tinha ouvido falar de Reiki, tinha experimentado, não é? Mas não conhecia que era possível nós libertarmos emoções e que isto fazia parte da medicina energética. Então, quando eu conheci o Código da Emoção, eu costumo dizer que foi a peça do puzzle que faltava. Porque, ok, o trabalho que eu tinha desenvolvido até ali era muito importante, porque eu trabalhei muito no autoconhecimento, no trabalhar a mentalidade, alinhar-me para a saúde, não é? Alinhar os meus pensamentos, as minhas crenças, as minhas emoções, o meu estado emocional para a saúde, mas ainda assim faltava-me desbloquear o que estava na raiz do sintoma. Então foi aí que apareceu o código de emoção que eu senti que foi mesmo, ok, isto é a peça do puzzle que eu estava à procura, que faltava aqui. Então a partir daí, isto, não sei, talvez em 2020, quando eu entrei nesta área, eu percebi, ok, isto é um outro mundo, o desenvolvimento pessoal já é um mundo, mas a medicina energética é um outro mundo, é um vasto mundo, que nunca mais acaba, porque tudo é energia, e tudo é possível fazer com a medicina energética. Então, quando conheci o Código de Emoção, apaixonei-me pela terapia, fui fazer a certificação e a partir daí depois nunca mais parei. Depois fiz outras formações nesta área para ajudar, no fundo, sempre a tentar resolver os problemas de uma forma mais eficiente, mais rápida, e por isso tenho procurado muito estas ferramentas. Então nós podemos dizer, Marta, que o seu trabalho é, no fundo, a pessoa, em primeiro lugar, se conhecer a ela própria e perceber exatamente onde é que essas emoções estão marcadas. Porque toda a emoção que nós vamos vivendo ao longo da vida vai deixando marcas. Por exemplo, nós conhecemos, por exemplo, aquelas marcas mais físicas quando nós fazemos alguns nós musculares, que na realidade foi fruto de uma emoção, seja tivesse sido de que forma for, mas esse tipo de emoções pode ficar gravado também de outra forma em outros órgãos, tecidos, outras situações. Não é? É isso, não é?
Exatamente, até porque nós temos uma ideia errada das emoções. Nós temos a tendência para racionalizar as emoções. Achamos que está na nossa cabeça, não é? Que acontece-nos alguma situação e nós não conseguimos precisar aquilo que estamos a sentir no corpo. Normalmente nós racionalizamos através da mente. Só que as emoções elas são produzidas pelos nossos órgãos. E quando há uma emoção, existe um estímulo, pode ser um estímulo externo, pode ser um estímulo interno, porque os nossos estímulos internos, como os nossos pensamentos, aceder a memórias, também despertam emoções, e muitas vezes nós não temos esta consciência. Portanto, há um estímulo externo ou interno, o nosso corpo faz a interpretação, produz, no fundo, o cérebro envia um sinal para o corpo produzir, não é? Para o órgão produzir uma determinada emoção, depois vai depender qual é que é a emoção. Existem emoções que são originadas em determinados órgãos, por exemplo, a raiva é originada pelo fígado, o medo é nos rins, o abandono é no coração, portanto, cada órgão tem uma série de emoções associadas, porque é ali que elas são produzidas. O corpo origina aquela energia, aquela frequência emocional, e nós, para, no fundo, atravessarmos essa experiência emocional de uma forma saudável, o que é que temos que fazer? Temos que permitir sentir a emoção, que é aqui que nós, no fundo, interrompemos o processo, o processamento emocional, porque nós temos imensa dificuldade em sentir as nossas emoções no corpo. Ou seja, lá está, é aquilo que eu estava a dizer, em vez de estar a racionalizar a emoção, a dizer aquilo que eu estou a sentir a partir da mente, é ir ao corpo e observar qual é a sensação. Onde é que está a energia? Porque quando há uma emoção que é originada, nós sentimos uma sensação no corpo. Só que muitas pessoas estão bloqueadas e não conseguem sentir. E que muitas vezes vai passando o tempo e a pessoa esqueceu-se exatamente daquele momento, daquela emoção, daquela situação, porque a mente foi ultrapassando com outros episódios da vida, não é? E que muitas vezes é preciso ir lá buscar. A Daniela ia fazer uma questão. Pode falar. Essas emoções, Marta, elas são, quando são para o bem, são ótimas, né? E quando elas são que provocam danos, né? Quando você sente uma emoção boa, você deixa ela fluir. Como é que a gente pode ajudar as pessoas para poder ou aceitar, ou esse aceite já é uma reversão, já é um retorno? Porque tem o luto, né? Quando você tem uma sensação ruim, a gente diz que a pessoa vai viver aquele luto daquele tempo até passar. Como é o processo ou de aceitação para que essa sensação ruim não se permaneça, não se perpetue? Ou como a gente faz para ensinar as pessoas, ou a gente, eu principalmente mesmo, retornar essa emoção, para aquilo não criar um dano? Porque isso tu tiveste uma autoimune, que eu não sei qual foi, você sabe que veio de uma emoção, como diz no Brasil, atravessada, né? Foi uma emoção que veio meio atravessada. Sim. Normalmente uma doença autoimune não é, ou uma doença, ou um sintoma crónico não é uma emoção. São várias emoções que ficam aprisionadas e que, no fundo, quando há um sintoma, e eu já respondo à pergunta do processamento emocional, mas acho que isto é importante, quando há um sintoma, é uma mensagem do nosso corpo. Eu interpreto sempre assim. Eu não gosto de usar rótulos, não gosto de usar doenças. Então, quando as pessoas vêm ter comigo, eu foco-me nos sintomas. Qual é que é o sintoma que a pessoa tem no momento? Qual é que é a parte do corpo que está afetada? Qual é que é a limitação que este sintoma está a provocar? Isto é muito importante. Qual é que é a limitação? O que é que ele está a tentar transmitir? Porque normalmente o sintoma está a falar-nos sobre aquilo que a pessoa tem que resolver emocionalmente e mentalmente dentro dela. No meu caso, da artrite reumatoide, havia uma crença muito enraizada de que eu não merecia ser livre. Então há aqui dois conflitos. Há o conflito da desvalorização, há o conflito da falta de liberdade. E o meu corpo está a mostrar isto, porque a artrite reumatoide, ela ataca todas as articulações e impede-nos de nos movimentarmos. Literalmente nos retira a nossa capacidade de sermos livres e autónomos, não é? Então há sempre este trabalho de alinhamento mental e emocional que é necessário quando nós estamos perante um sintoma crónico. Claro que quando é um sintoma surgiu agora, rapidamente a gente trata o sintoma, não é? Porque é recente, no fundo a bagagem que está ali emocional associada ainda é pouca, então rapidamente conseguimos tratar.
Quando é um sintoma crónico, quando é uma doença, aí já demora algum tempo, porque temos que realmente trabalhar a mentalidade da pessoa e a parte emocional também. Muitas vezes curando coisas da infância, coisas muito antigas. Agora, respondendo à pergunta de como é que nós podemos atravessar as nossas emoções, não é, de uma forma saudável, sem aprisionar então esta energia da emoção, que é o que acontece quando nós não sentimos a emoção. Esta energia fica aprisionada no nosso corpo e a longo prazo pode de facto começar a provocar alguns sintomas. Então, eu costumo dizer que o primeiro passo para a cura é escutar o corpo, é conectar com o corpo, porque nós para escutar temos que nos conectarmos. Isto parece simples, e é, porque as crianças fazem isto naturalmente. Elas estão conectadas com o corpo, elas realmente sentem e fazem referência àquilo que estão a sentir no corpo, não na cabeça, não racionalizar as coisas. Só que nós, no nosso mundo adulto, fomos muito condicionados a não escutar o corpo. Então, o que é isto? Ok, aconteceu-me alguma experiência em que alguém disse-me alguma coisa e eu senti mágoa. Ok, então eu vou me conectar com o meu corpo, eu vou se calhar fechar os olhos para ajudar, para não ter estímulos exteriores, não é? Ajuda sempre para me conectar mais comigo, fechar os olhos, estar num local sossegado e, ok, onde é que eu sinto a emoção no corpo? Onde é que ela está? A mágoa, ok, se calhar está no coração, se calhar eu sinto um aperto no coração. Então é entregar-me a esse aperto, é eu render-me ao aperto, até a sensação começar a esvanecer, começar a sair. Porque o facto de eu estar a dar atenção àquela energia é libertar a emoção. É a libertação emocional, é isto. É só isto. É só isso, não é viver mais essa emoção, as pessoas. Uhum. Não é o viver mais, eu estou com uma dor, em vez de eu me livrar dela, eu vou viver ela até o fim. É isso? Com uma dor? É uma dor, uma mágoa, Uma um aperto no mágoa, coração. sim. É Sim. você, não é você se libertar dela, é você viver ela até o fim, Isso, é viver como existe. É exatamente ao exatamente. contrário do que se faz. Você está com uma coisa ruim, você quer se libertar e não, em vez de você viver aquela emoção toda. Uhum. É isso. Porque hoje também, Marta, existe uma coisa que nós estamos vivendo, Cláudio, a gente, numa parte do nosso trabalho, a gente vê muito isso. Não só numa areata, que é uma autoimune capilar, nós estamos vivendo uma epidemia de doenças autoimunes. E o mais provável de ter uma segunda doença autoimune é quem já tem a primeira, Uhum. né? Porque o corpo já conhece o caminho. Eu associo isso, claro, às emoções, que é o grande despertar, eu já associo a outras coisas também. Mas existe uma tabela, eu associo a um corpo fraco, um corpo debilitado, quando essas emoções vêm e a gente não sabe tratar, aí o corpo, essas emoções encontram um campo fraco, desnutrido, né, intoxicado e tal, e elas conseguem se. Mas existe, tu falaste aí da artrite reumatoide. Existe uma tabela que essa doença representa uma autoimune como uma a reumatoide. Ela é uma prisão, porque você não pode se mover. Existe assim uma tabela de o que uma autoimune representa a nível de. Existe isso? Existem várias abordagens. Existem vários investigadores, até um deles é o Dr. Hammer, que fala da nova medicina germânica e fala muito dos biochoques, e eu vejo isso na medicina energética, ou seja, nós tratamos os biochoques. O Biochoque. biochoque é um biochoque. O biochoque é um evento que acontece, é um evento altamente traumático, que acontece de uma forma inesperada na vida de uma pessoa, onde ela não vê saída, onde ela se sente completamente sozinha. Ela pode não estar sozinha, mas ela vive aquilo de uma forma muito solitária, não é? Ela não partilha, ela está a viver aquilo tudo sozinha. Sente-se desamparada, sente falta de apoio. Por isso é que é um biochoque que afeta a psique e afeta também os nossos órgãos. E o biochoque está muito associado às doenças, porque realmente o Dr. Hammer ele dizia que o biochoque é uma adaptação biológica ao evento, àquilo que aconteceu. Então, o que é que pode acontecer? De facto, existem alguns padrões que nós observamos nas autoimunes. No entanto, aquilo que vai determinar qual é que é o sintoma que a pessoa vai ter tem muito a ver com a própria interpretação da pessoa
da realidade, porque todos nós somos indivíduos e nós interpretamos a realidade de uma forma completamente diferente. Então, por exemplo, numa pessoa, lá está, a artrite reumatoide pode ser ela sentir-se presa dentro do próprio corpo, ela sentir que não merece ser livre. Noutra pessoa pode ser um conflito de desvalorização, não me querer mexer para a vida porque sinto que não tenho valor. Noutra pessoa, por exemplo, nas doenças autoimunes vê-se muito a autorrejeição, ter uma percepção, uma autoimagem muito distorcida, não é? Vermos-nos como pessoas que não são capazes, que não têm valor. Há pessoas que se veem como más pessoas ou que se sentem culpadas muito frequentemente. Vai depender muito da visão que a pessoa tem sobre si mesma, sobre a vida. O que é que ajuda? Normalmente eu faço algumas perguntas que é, ok, quando é que a doença começou, o sintoma começou? E o que é que aconteceu antes do sintoma surgir, emocionalmente, não é? Existe algum evento que fosse emocionalmente marcante que tenha despoltado o sintoma? E normalmente existe, normalmente as pessoas conseguem identificar. Às vezes é a perda de alguém, às vezes são coisas, por exemplo, eu lembro-me de, no meu caso, haver um evento que me marcou mesmo muito na minha adolescência e que se não me enviou ao choque, que foi reprovar de ano. Não passar de um ano. Isso para mim foi um choque. Eu não consegui lidar com aquilo, não consegui lidar, não tinha tanto a ver com a minha falha, mas mais com a desilusão que eu provoquei nos outros, nos meus pais, né? Tinham aquela expectativa e eu desiludi. Então aquilo gerou muita culpa reprimida, senti-me muito culpada. E a culpa também pode despoltar uma doença autoimune. Eu costumo dizer, qualquer emoção pode, dependendo da intensidade do conflito, porque isso é que é importante, é a intensidade do conflito emocional. Porque nós sabemos que para lidarmos com o luto, nós vamos precisar de tempo. Há pessoas que precisam de meses, há outras que precisam de anos, há pessoas que nunca conseguem ultrapassar o luto. Vai variar, depende da resiliência emocional que cada um de nós tem. A nossa capacidade de lidar com as emoções. Sim, Cláudio. E os sentimentos que aquela perda também provocou, não é? Ou seja, porque para uns a perda pode ser só perda física, para outros pode ser a perda de alguém que tem um valor e outras emoções também associadas e que são boas emoções. Mas há um bocadinho, a Daniela falava uma coisa que era, nós podemos sentir sensações ou emoções boas e também más, mas também aquelas que são boas, que quando são vividas em exagero também podem criar algum bloqueio. Ou seja, nem sempre só quem é mau bloqueia, não é? Porque nós sabemos, por exemplo, que na medicina chinesa, e aqui esta parte do código das emoções está muito relacionado com a forma oriental de ver as coisas, não é? De ver a doença, de ver a saúde, de ver os estados energéticos equilibrados. E nós sabemos que, por exemplo, o fogo, é um elemento que está associado ao coração e que também está relacionado à alegria, à felicidade. Portanto, quando há uma emoção excessivamente vivida, que embora em determinado momento tenha sido vista do ponto de vista positivo, ela também pode criar, mais tarde, uma emoção que está a criar um problema. Não é isso, Marta? Sim, sim, exatamente, porque é uma energia que está ali que não devia de estar, não é? Devia ter sido Foi vivida de sentida. forma excessiva, não é? Exatamente. E quando nós falamos do código de emoções, Marta, só para esclarecer aqui um bocadinho as pessoas, é efetivamente uma filosofia que mostra como é que se pode desbloquear estas emoções travadas, mas é preciso descobrir quais é que são, não é isso? Por isso é que a Marta dizia, uma doença autoimune não é uma doença que tem apenas uma emoção que está lá travada, há um conjunto de emoções que levou à doença, não é? Porque quando só é uma, nós resolvemos-la bem, não é? Porque estamos no início, olha, tive ali a culpa, senti-me culpado por alguém ter reprovado de ano, por exemplo. Vamos dar este exemplo. Então temos ali uma emoção que está travada. E essa é fácil, não é? Começa nos primeiros sintomas. Mas quando estamos a falar da complexidade de algo que é autoimune, estamos a falar de várias emoções. Então vamos imaginar que agora eu chegava até si, por exemplo, Marta, com uma doença autoimune, não interessa o que é. Vamos dar aqui um exemplo, o lúpus. E a Marta queria saber quais seriam as emoções que puderam levar a esta condição. Como é que começaria o seu processo? Eu antes fazia muitas perguntas e tentar conhecer um bocadinho da história da pessoa. A própria doença em si, os sintomas, já falam de alguma coisa. Por exemplo, no caso do lúpus, que afeta a pele, já me fala de um conflito de separação, que tem a ver com, lá está,
perdas, por exemplo, pode ter a ver com eu sentir que, isto é muito comum, durante a minha infância eu nunca me senti realmente ligada, por exemplo, à minha mãe, então senti-me separada e esta separação permanece e manifesta-se através deste sintoma, porque os problemas ao nível da pele normalmente falam de um conflito de separação. O sintoma em si já nos dá aqui algumas pistas, algumas indicações, mas eu iria fazer perguntas, né, sobre quando é que começou o sintoma, qual é que foi o primeiro, porque às vezes a pessoa vem com o diagnóstico, mas eu não me interessa o diagnóstico, eu não quero ver análise, não quero ver nada, eu quero é perceber, quero que a pessoa me diga qual é que foi o primeiro sintoma que ela sentiu, qual é que é o local do corpo. Isso é importante mesmo, mas é importante perceber se a pessoa é destra, se é canhota, pronto, há aqui algumas situações. questões. Quando estamos a falar de doenças, eu procuro mesmo, levo a pessoa a preencher um questionário bastante completo, desde o momento do nascimento, onde ela vai escrever sobre todos os eventos que ela se lembra que foram marcantes, emocionalmente marcantes, de forma negativa. Porquê? Porque nós, quando estamos a falar de curar emoções, precisamos de trazer essa energia para a tona, para o consciente. Pode trazer a pessoa tornar consciente disso, não é? Sim, porque a pessoa muitas vezes nem se lembra de certas situações, ela até diz assim, eu tive uma experiência na escola com a professora onde eu até me senti humilhada, mas aquilo não foi nada, não é? Mas quando ela está a escrever e a conectar-se com essa situação, aí ela realmente lembra-se e percebe no corpo, uau, isto ainda está aqui, passado tantos anos, isto não me faz sentir assim. Porque hoje em dia essa humilhação pode estar a ser sentida noutro contexto qualquer. Num contexto de trabalho, por exemplo, num contexto familiar, não é? Mas não tem tanto a ver com a situação de agora, tem a ver com aquilo que aconteceu lá atrás. Agora, claro que depois disto, existe uma ferramenta que é o teste muscular, o teste de kinesiologia, onde nós vamos fazendo perguntas ao corpo, vamos perguntar ao inconsciente se existem de facto emoções aprisionadas ou energias de trauma ou outro tipo de energias que estejam associadas à doença e que nós possamos trabalhar naquele momento, porque às vezes lá está, existem de Porque facto, não permite. o corpo pode não permitir, por isso é que é importante o trabalho de autoconhecimento. Nós não curamos nada que a gente não tenha consciência, precisamos tomar consciência. Isto acontece connosco também, por exemplo, e a Marta, a Marta foi uma pessoa que foi minha paciente, não é? E ainda é, mas que já está num estado de alta, portanto as coisas já estão encaminhadas, mas isto acontece também connosco, por exemplo, nós podemos determinar, ou ver nas análises, ou ver nos exames que fazemos, na biorressonância, ou o que é que seja, que há uma carência de ferro, mas naquele momento o corpo daquela pessoa pode não querer simplesmente fazer a reposição de ferro, portanto, e aqui há um bloqueio, e nada vale tentarmos forçar aquilo que o organismo não quer. E na questão das emoções também é o mesmo. Então, Marta, primeiro, o que é que identifica? Qual é o órgão que pode estar afetado onde essa emoção está, ou quais são as emoções? Quais são as emoções? Normalmente é assim. Quais é que são as emoções, ou choque emocional, ou energia de trauma, que seja a principal causa que está associada àquele sintoma que nós podemos resolver no momento, porque depois podem haver várias causas, não é? Podem haver vários traumas que a pessoa foi vivendo ao longo da vida, podem haver até traumas ancestrais, herdados. Nós herdamos do pai ou da mãe, isto é muito comum. Eu costumo dizer que nós somos menos livres do que aquilo que nós imaginamos, porque tudo aquilo que os nossos ancestrais viveram está na nossa memória celular. Então, mesmo todas as emoções que eles viveram, está em nós. E muitas vezes é isso que está associado também a problemas de saúde. Então, existem sempre várias causas. Normalmente, a pessoa tem de facto ali experiências traumáticas associadas àquilo, tem crenças limitadoras que derivaram dessas experiências traumáticas, porque a crença limitante ela deriva sempre de uma experiência traumática e que também está, no fundo, a alimentar ali o sintoma. Mas depois eu vejo sempre também energias que estão herdadas, emoções herdadas, que às vezes vêm de várias gerações atrás, é incrível. Sim, porque nós vamos herdando mitocôndrias, não é? Com maior ou menor poder energético e que depois também tornam um órgão mais suscetível a uma determinada situação ou outra. Depois disso, então, depois das emoções, o que é feito? Tentar perceber em que local pode estar essa emoção travada, Marta? Às vezes nem precisamos saber isso. Às Não vezes é? o corpo deixa libertar. Ok. Através Portanto, depois é questionado ao corpo se efetivamente se quer libertar daquela emoção. E podemos conseguir libertar uma emoção apenas uma vez? É possível?
uma emoção. Por exemplo, vamos apenas imaginar que Uma eu tenho sessão. uma raiva na minha emoção, no meu quadro que pode estar associada a uma patologia. Numa única sessão, eu consigo retirar essa emoção ou o corpo pode precisar de várias tentativas? Não. Nós libertamos várias energias numa só sessão. Normalmente, eu liberto de 150 a 200, eu chamo-lhe energias porque nós temos a mistura de Sim. emoções, traumas, choques emocionais, mas entre 150 a 200 energias por terapia, por cada sessão. Portanto, há muita emoção que é libertada de uma só vez. Agora nós temos que nos lembrar que, por exemplo, um biochoque, nós temos o biochoque tem sempre um choque emocional, pode ter mais do que um. Esse choque emocional tem traumas associados, normalmente são vários traumas. Nós podemos ter um choque emocional com 20 traumas. Cada trauma tem uma série de emoções associadas, tem uma série de emoções do muro do coração associadas. Então, nós libertamos tudo isto. Então, o que é que nós trabalhamos? Normalmente trabalhamos um evento, por exemplo, um evento que aconteceu na infância, que foi traumático, e nós trabalhamos as energias associadas a esse evento, desbloquear o campo de memória, tudo isso que está associado àquilo, para permitir ao corpo que entre normalmente em homeostase, não é? Porque depois essas energias estão de estar aprisionadas num determinado local, não é? Marta, é uma consulta, marca uma consulta com a Marta, é um programa de saúde, né? Que a gente fala aqui sempre no objetivo. Uhum. É uma consulta que é marcada com a Marta e é feito um programa de saúde para Sim, essa. é terapia, neste caso é terapia individual, de medicina energética. Depois também tenho programas, mas não é tanto de medicina energética, é mais para ajudar a pessoa no processo de autoconhecimento, que também com ferramentas de libertação emocional, mas não com medicina energética, ou seja, é trabalhar o corpo, não é? Conectar com o corpo, conseguir aprender a desenvolver a inteligência emocional novamente, até porque nada adianta nós estarmos a fazer terapia e não aprendermos a lidar com as emoções, porque vamos estar sempre a aprisionar, não é? Então, nós temos que mudar este padrão, esta forma de nós lidarmos com as emoções. Precisamos de as acolher em vez de fugir delas. Nós costumamos dizer nas medicinas holísticas que nós precisamos aqui de algum equilíbrio das pessoas e precisamos de equilíbrio físico, ou seja, que é essa parte que nós, enquanto terapeutas, vamos trabalhar, eu e a Daniela e os psicologistas, mas depois temos outros parâmetros que a pessoa tem que ter extremamente equilibrado, que é a parte emocional ou mental e a parte espiritual. E o espiritual pode só simplesmente ser: eu não acredito em nada, não quero saber de nada e está arrumado para mim. Só que o nosso trabalho, o meu e da Daniela, termina na parte física, ou seja, nós tentamos ali fazer com que a pessoa tenha um tratamento físico do problema, mas sabemos que o nosso trabalho não pode ser feito sozinho. Precisamos dos outros equilíbrios também aqui à mistura. E muitas vezes eu encaminho algumas pessoas que só nas primeiras conversas que elas têm comigo, eu percebo que o trabalho não vai ser só meu. E encaminho algumas pessoas também para a Marta, precisamente para que essa pessoa possa se conhecer, possa criar um processo de aceitação da doença, porque este é um processo muito importante, é a pessoa aceitar que tem uma doença. Faço ver que aquela doença, que no meu caso é a parte capilar, é só uma situação que não compromete a vida, mas que há todo um conjunto de situações que a pode levar a um processo mais grave de doença, ou até num parâmetro final, ao fim da sua vida, não é? Portanto, porque a vida dela está comprometida por uma outra doença que causou o processo capilar. E às vezes é preciso esta aceitação. É preciso a pessoa perceber, abrir os olhos e perceber: eu tenho isto, eu preciso me aceitar e preciso descobrir onde é que eu posso ir buscar forças para vencer esta parte. E conhecer-se a si. Esta parte muito importante é o autoconhecimento, que a Marta fala muito, a pessoa se autoconhecer, porque quando nós nos conhecemos a nós próprios, nós sabemos como trabalhar também determinadas emoções, não é? Ou seja, se eu sei, por exemplo, no meu caso, que tenho tendência a assumir um processo maior de raiva, eu tenho que saber trabalhar também essa raiva, ou seja, saber a controlar da melhor forma possível. Se eu tenho uma emoção, por exemplo, de entrar em pensamento excessivo, que lesa, por exemplo, no caso, o baço,
eu tenho que saber também, saber controlar isso, independentemente se eu tenho medo, tenho que descobrir qual é a causa do medo, o que é que me levou a este medo, quais são as experiências que me levaram a esta situação, porque vai-me lesar o rim e a bexiga. Portanto, é necessário nós entendermos a nós próprios. E é que por isso é que muitas vezes o nosso trabalho enquanto terapeutas, sabendo que tem todo um conjunto de situações que têm que ser tratadas e que já não passa por nós, precisa, por exemplo, da ajuda de uma terapeuta como, por exemplo, a Marta, não é? Portanto, a Marta recebe a pessoa, consegue ali, num determinado momento, perceber em que sentido é que a pessoa não se está a ajudar a si própria e encaminhar para essa autoajuda, não é, Marta? Sim, e é muito importante isso de trabalhar a aceitação, trabalhar a confiança em si própria, confiar no corpo, porque aquilo que acontece, e acontece muito nas doenças autoimunes, como uma doença autoimune é, no fundo, o ataque do próprio corpo. Não é? Esta ideia que nos é passada, autoimune quer dizer que o teu corpo está-se a rejeitar a ele próprio, está-se a atacar a ele próprio. Então esta ideia que nos é passada faz com que a gente ainda se desconecte mais do corpo, ainda se afaste mais do corpo, ainda crie mais raiva, mais revolta contra o corpo, não é? Porque achamos, eu lembro-me no início da minha doença autoimune, eu falava comigo própria, eu dizia, não estou a perceber o que é que está a acontecer, mas porquê é que me estás a atacar, não é? Eu não percebia, literalmente, e não tinha apoio de ninguém, porque não havia ninguém que eu conhecesse com doença autoimune, isto vai há muitos anos, e na altura, há quase 20 anos, na altura, mesmo até os profissionais de saúde que trabalhassem com esta área eram escassos, e eu lembro-me de me revoltar contra o meu corpo. E isto fazia com que eu me separasse ainda mais das minhas emoções, de mim própria. Então, o que é importante? É trabalhar a confiança no corpo e perceber que tudo o que está a acontecer, todos os sintomas que nós temos, são mensagens que ele nos está a enviar e que se a pessoa se permitir entrar neste processo de cura interior, ela não só vai melhorar a saúde dela, mas ela vai mudar toda a vida dela. Porque normalmente o sintoma é a consequência de um conflito que está acontecendo na vida da pessoa. Um conflito com o pai, com a mãe, com o namorado, com o parceiro, com o trabalho, não é? Portanto, é sempre o reflexo de um conflito que está acontecendo na vida da pessoa. Então, quais são os conflitos que estão a acontecer? Resolvendo isso, muitas vezes o sintoma vai embora. E é isto também que a medicina energética permite, é resolver esses conflitos, no fundo, ajudar a pessoa a deixar de se sentir humilhada, deixar de se sentir desvalorizada, deixar de se sentir rejeitada, abandonada, traída, não é? Trabalhar estes padrões, que muitas vezes são feridas emocionais que nós trazemos da infância. Quando nós curamos estes padrões, até a nossa realidade começa a mudar. Nós deixamos de atrair aquele padrão, aquela situação de humilhação frequente ou de rejeição frequente. E curando isto, o corpo já não tem necessidade de estar constantemente a mandar aquela mensagem, aquele sintoma. A Marta usa alguma máquina, algum equipamento para poder fazer, para devolver frequência, de devolução de frequências de saúde, frequências de... Eu conheço, sim, eu conheço essas máquinas, mas não usa. Porque existem máquinas que devolvem a frequência, sim. né? No caso, a Marta usa o próprio corpo, não é? Para ser ele próprio a ter essa capacidade de equilibrar a parte energética. Uma vez que alguém está consigo em terapia, Marta que faz essas terapias, eu sei que depois há determinadas situações que a Marta vai dando um acompanhamento. Por exemplo, sei porque a minha irmã também fez algumas sessões com a Marta e sei que depois vai dando um acompanhamento. Por exemplo, tem um grupo no WhatsApp em que vai ajudando os seus pacientes, não é? Que tipo de situações extra a esta terapia a Marta também faz? Eu também tenho programas de mentoria, como eu disse, que é para ajudar no processo de autoconhecimento. Embora eles estiveram um pouco em pausa, porque eu estava dedicada aqui à medicina energética e a aprender muito e a aplicar muito, mas neste momento é algo que eu já estou a retomar, já tenho até alguns workshops de reconexão com o corpo para ajudar nisto, porque eu percebi que, ok, não pode ser só uma coisa, não pode ser só a medicina energética, é preciso também o trabalho de tomada de consciência. E é algo que eu também gosto muito de fazer, ajudar a pessoa nesse processo de tomada de consciência. Então, o grupo que eu tenho, que é exclusivo para clientes de terapia ou de outros programas, serve no fundo, é um grupo onde eu partilho muitas experiências, muitos exemplos, normalmente meus, não é? Porque eu gosto de me usar sempre como exemplo, com a intenção de que, através da minha história, através das minhas experiências,
as pessoas que estão a passar por algo semelhante, por experiências semelhantes, aquilo vai ressoar nelas e elas vão dizer, espera aí, eu também estou a passar por isto, então se calhar se a Marta fez assim, então se calhar se eu mudar aqui a minha atitude perante alguma coisa, se calhar também vou obter um resultado semelhante. E no fundo também para ajudá-las a quê? A trabalhar isto que eu falei, de confiar. Confiar no corpo, confiar na vida, confiar que é seguro confiar. Normalmente as pessoas que têm doenças autoimunes, elas têm muita insegurança. Elas estão muito no estado de luta ou fuga, não é? Daquele estado de stress, de alerta, de hipervigilância. Então é importante começar a mudar o foco. Nós temos que, quando estamos a falar de um processo de doença, temos que mudar o foco, temos que tirar o foco. Primeiro tirar o foco da doença. Apesar de eu sei que há os sintomas, eu sei, mas nós temos que mudar o foco. O que é que está a correr bem na minha vida? Porque se eu me focar nos sintomas, eu vou atrair mais daquilo, vou continuar a atrair situações negativas. Mas nós Então é... vivemos hoje, Marta, num mundo de 100%, né? Que as pessoas têm que essa busca. O Cláudio disse que ele tem uma mente que ele vai e ele faz muita coisa. Essa busca do 100%. Então, essa busca do 100% hoje também é um processo de adoecimento. Porque você não chega a 100%, você chega a 95%, quando chega a 95%, 95% já não é 95%, já é 65%, porque já dá para dar outra volta. Então, essa busca, essa busca do 100% é que o Cláudio é uma mente perturbada, eu também um pouco. Nós fazemos muita coisa. E eu tenho uma autoimune, então eu tenho também que me policiar para poder dizer, olha, calma, senhora, não dá, senhora. Você tem energia demais, mas o corpo disse, calma. Sem dúvida. Você tem que essa quando se e normalmente quem vai para uma medicina energética, que vai para um lado quântico, que vai para um lado frequencial, que vai para essa outra, essa que é a medicina, a gente vai para os congressos no Brasil, aqui, todos os tratamentos são através de, por isso que eu perguntei da máquina, é todo voltando à frequência, porque já existe isso na medicina tradicional. Só que as pessoas não reconhecem todas as ressonâncias, os elétrons, tudo são pulsos energéticos, são pulsos elétricos. Só que isso é colocado dentro da medicina tradicional como sendo uma coisa objetiva, e não é. Um eletrocardiograma é a medição de impulsos elétricos, né? Uma ressonância do dedo é leitura energética, né? Então tudo a não ser a endoscopia não, a endoscopia ela é um olhar físico, mas do resto é tudo, tirando o exame de imagem, tudo é uma leitura, os exames mais caros e mais sofisticados não é a endoscopia nem a colonoscopia, são os que medem os mais caros, né? Um PET scan, ele lê, PET scan é aquele que o cara entra no tubo e lê se existe uma doença feia. É o quê? É elétrico, é energético, é assinatura. Então, só encara essa medicina como uma medicina alternativa quando você, infelizmente, ou tem muito conhecimento ou sofreu uma doença. E aí, que é isso que a gente quer levar para as pessoas, que não precisa chegar lá. Nós já passamos por esse processo doloroso, então a gente está dizendo, olha, a única solução é essa. É por aqui, porque a outra, infelizmente, ela é importante, a pessoa leva um acidente, vai para o hospital, tem que abrir, não dá para dizer, olha, vai para o reiki, vai para a medicina frequencial, vai para o aurímetro, não dá, tem que ser. Então, essa medicina que nós estamos dando é uma medicina curativa, mas é uma medicina preventiva, do limite. Eu acho que a medicina quântica, a medicina energética, é mais uma medicina de estabilidade emocional e preventiva do que mais uma medicina curativa. Se você admite ela no começo, ela é uma medicina curativa, porque a pessoa diz, é problema, a pessoa diz, não, vou resolver, mas estou sem tempo hoje. Né? Não, quer me fazer de doida? Não, fique você doido. Eu acho que a medicina energética é mais isso aí. Eu não estou com esse problema porque eu sei onde é que eu vou chegar. Marta, e também nós, enquanto terapeutas de medicinas quânticas, vamos vivenciar determinadas situações. E também acontece da pessoa negar
a emoção, ou seja, Também acontece. e negar a possibilidade da Marta ter uma resposta para ela ou desistir dela própria, por assim dizer. Acontece É mais isso. isso. É Acontece mais o isso. desistir dela própria. Sim, Ok. é mais isso. Porque Sim, nós sem dúvida. estamos vivenciando também pessoas que quando nós dizemos, olha, o caminho passa para ter um controle da sua doença, passa por fazer isto, isto, isto e isto. E a pessoa desiste dela própria, ou seja, eu não estou para fazer isto. E isto tem que ser aceito, não é? Porque todos nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que é o poder de decisão que nós temos, não é? Mas, efetivamente, era só para perceber também se também na área da Marta existem aquelas pessoas que possam negar aquela situação, ou seja, negar-se elas próprias e depois desistirem do caminho que têm que percorrer para aquela terapia. Portanto, isso Sim, também sem ocorre. dúvida. Ocorre, até porque normalmente as pessoas que chegam até mim são pessoas que já vêm com um nível de consciência, que já estão mais prontas para este tipo de trabalho, de terapia, não é? Elas já vêm, normalmente têm uma mente mais aberta, estão mais disponíveis para este tipo de terapia. E, felizmente, graças a Deus, eu tenho clientes que porque isso é que me dá prazer trabalhar, Claro, não é? claro, Aquelas claro, pessoas, porque é muito mais fácil, não é? Ou seja, a pessoa claro. está disponível para o campo dela ser trabalhado por nós, não é? E O quando biocampo, na assim realidade. isso mesmo. E quando isso assim normalmente elas têm resultados muito mais rápidos. Eu própria noto que os resultados em mim são muito mais rápidos porque eu estou aberta à cura. Eu acredito, não é? E sinto, depois eu sinto a Isso energia a acontece movimentar. exatamente connosco. Ou seja, quando nós temos alguém que se senta na nossa cadeira, que sabe que é doente, que sabe que tem um problema, que não vem lá só porque a amiga também teve resultados, mas vem com a mente aberta para realmente se tratar e fazer aquilo que realmente foi programado por nós ser feito, nós próprios, eu às vezes digo isto, eu não sei como é que esta pessoa foi por obra de qualquer outra coisa, mas não por minha, que esta pessoa atingiu estes resultados, porque 99% do trabalho foi feito nela, foi ela que fez. Ou seja, foi o processo de aceitação dela, foi o de perceber qual é o caminho que tem que seguir, foi o de poder equilibrar a camada energética e aceitar que aquele tratamento que nós prescrevemos é efetivamente a energia que lhe falta. E quando isto está feito, nós temos resultados que nós próprios questionamos como é que nós conseguimos isto. Como é que isto foi feito? Porque até aqueles casos em que nós olhamos nos exames que fazemos e dizemos isto não temos aqui muito para andar. E depois pensamos, como é que isto aconteceu? Não é? Porque todo o trabalho, a maior parte, 99% do trabalho foi feito pela pessoa. Ela aceitou, ela percebeu, ela entendeu que efetivamente está doente, quando eu digo desequilibrada energeticamente, está desequilibrada energeticamente e voltou àquilo que nós pretendemos que a pessoa volte, que é à frequência do cobre. Nós somos humanos e nós vivemos, ressoamos a frequência do cobre. E quando nós saímos desta frequência, nós acabamos por assimilar frequências que, por exemplo, são características animalescas. Por exemplo, se nós formos analisar alguém que é, por exemplo, um serial killer, foi alguém que há algum tempo atrás saiu da sua frequência e associou-se a uma frequência animalesca. Porque esta atitude de matar não é uma atitude humana. Ou seja, nós sabemos que não é uma atitude, nós não precisamos de matar outro humano para comer. Não temos essa necessidade. O animal é que tem de procurar a comida matando um outro animal. Portanto, o ato de matar é um ato animalesco. E quando alguém foge desta frequência e tem a capacidade de assumir uma atitude destas, então foi alguém que já perdeu a frequência do ser humano, que é a essência do cobre. E, portanto, a doença também, e as atitudes, as emoções, aparecem quando nós estamos desequilibrados também energeticamente. Então, Marta, para terminarmos aqui este direto, o que é que eu gostava que fizesse? Que dissesse aqui às pessoas onde é que prestam os seus serviços, como é que as pessoas já podem contactar. Sim. Bom, eu neste momento estou a trabalhar exclusivamente online. Não faz sentido ter espaço físico, porque trabalho com pessoas de vários locais do país e até da Europa. E como é uma terapia que não precisa de estar com a pessoa presencialmente, deixou de fazer sentido ter espaço físico. Então as pessoas podem me contactar pelo Instagram, por exemplo, podem enviar mensagem e a consulta é sempre online, portanto, através de uma videoconferência, e a eficácia da terapia é exatamente a mesma. As pessoas têm que saber, Marta, que realmente Cláudio faz consulta online, eu também faço consulta online. Isso é uma coisa muito
ainda para algumas pessoas muito difícil de entender que existe essa conexão olho no olho, é a maior, e uma foto, né, que apareça o timo, ela tem essa conexão e essa energia. Então, as pessoas, e é real, gente, essa energia existe, a gente consegue, o que ela está falando é energia, existe uma energia que todo mundo já sabe, o GPS foi criado por causa das baleias, que as baleias vão e vão de um canto para o outro sem GPS, né? Porque elas vão seguindo as linhas que existem, que são os impulsos elétricos que cobrem o globo. Então, essa energia é real. Existe uma coisa que é muito simples das pessoas saberem, que isso é, olha, eu estou me lembrando da Marta, me lembrei da Marta, menino, nunca mais falei com a Marta. Puf! A Marta liga para o telefone. Então, é a mesma energia. Então, isso é muito singular para todo mundo. Agora, saber que a gente, à distância, consegue conectar com essas pessoas, que as pessoas conseguem conectar com a gente tem que bater muito nessa tecla para as pessoas saberem, porque nós fazemos consulta online de uma coisa que cura. Então, chega, é real. Assim como as baleias, como os pássaros, né? Eles vão e não tem negócio de... Às vezes existe muito esta reticência sobre as pessoas fazer uma consulta online. E às vezes eu tento passar de que os melhores resultados que nós temos também, por exemplo, em tricologia, começaram por uma consulta online. Porque ali nós extensivamente, como não tínhamos a pessoa à nossa frente, tivemos que extensivamente fazer um diagnóstico ainda muito mais apurado. E não é por nada que, por exemplo, a entidade reguladora da saúde permite o registro de um profissional de saúde como só e apenas para teleconsulta. Porquê? Porque a Organização Mundial de Saúde sabe que isso é um facto. Sabe que a parte holística é uma realidade e já conferiu poder a esse tipo de terapias. Portanto, isto é só para as pessoas perceberem que, no caso de medicinas energéticas quânticas, são medicinas que nós conseguimos aceder ao biocampo da pessoa sem ela estar presente. Precisamos apenas de uma assinatura da pessoa. E o que é uma assinatura? Pode ser uma fotografia da pessoa, pode ser um pedaço de cabelo da pessoa, pode ser qualquer outra coisa que traga a camada energética da pessoa e que nos permita aceder, no caso da Marta, às suas emoções, aos seus problemas, aos seus encravamentos, e no nosso caso também é isso, ou seja, percebermos o que é que está a falhar, qual é o ativo que aquele organismo está a precisar para energeticamente trabalhar melhor. E, portanto, nós temos efetivamente aqui que desmitificar um bocadinho esta parte do tratamento, da terapia, das consultas online, porque sentimos ainda uma resistência de que as pessoas possam fazer, mas da minha parte eu posso garantir que o sucesso existe exatamente igual como se a pessoa estivesse frente a frente comigo ou online, está bem? Marta e também Daniela, foi muito bom estarmos aqui esta noite, está bem? Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Eu quero agradecer pelo convite, foi muito bom estar aqui. Obrigada. Obrigado nós, agradecer também é uma boa forma de darmos boa energia também, não é? Obrigada. Nós também perdemos ao longo do tempo, com o stress da vida, fomos perdendo muito o ato de agradecer ao outro a simples ação que ele faz, e essa é uma das coisas que, por exemplo, há um bocadinho, quando eu dizia que tenho que trabalhar a raiva em mim, porque herdei essa parte, e tento trabalhar também um bocadinho nesse sentido, ou seja, de agradecer, de pedir desculpa quando tiver que pedir, de assumir que errei. Isso é trabalharmos a nós próprios e de conseguirmos fazer com que a outra pessoa também possa sentir uma vibração boa da nossa energia também, não é? Gente, muito obrigada. Cláudio, obrigada. Semana que vem a gente está aí de novo, eu e o Cláudio, com uma surpresa também, Marta, que a gente toda semana tenta trazer uma coisa, um assunto novo e trazer essa medicina que a gente acredita que é muito global, né? Que leva tudo, do corpo a vitamina, ao físico, a tudo. Gente, obrigada, viu, Cláudio? Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. As duas, uma boa noite. Obrigado.